cansados estamos, mas vamos lá. O negócio é o seguinte, faz barulho. Ah, é bom. Campo magnético gerado por fio reto. Expira. Isso tudo porque Oersted mostrou que corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, geram campo magnético. Se a carga em movimento gera campo magnético, se já existir o campo magnético externo, pode existir força eletromagnética. Se a velocidade da partícula é paralela ao campo, MRU. Se a partícula, a velocidade é perpendicular ao campo, MCU, sai girando e fica ali girando para todo sempre. Se é oblíqua, movimento helicoidal. Show de bola? Na verdade, pessoal, o que apareceu de novo em nossas vidas foi isso. O Habib Nivelkini, por exemplo, é a união dessa fórmula com a força centrípeta. É resolução de problema já o Habib Nivelkini. O cara que manja de MCU se dá bem nessa parte. O cara que ainda não entendeu o movimento circular uniforme, já que é o MCU, né? Sem dificuldade. Não adianta também ficar estudando força eletromagnética e errando problemas de MCU e não identificar que a dificuldade possa estar, por exemplo, em MCU, né? Bom, olha só. De onde é que veio o bio mesmo? É uma força eletromagnética atuando em um fio. Tem campo magnético, por exemplo, penetrando no quadro, campo magnético B. Eu tenho um fio mergulhado dentro desse campo magnético. Quando a corrente for percorrer esse fio vai ser empurrado para algum lugar. Se eu sei a corrente, o campo, o tamanho, eu calculo para onde aponta a força. Lembra? Corrente. E aí? Para cima. A força é aqui, para cima. Se a corrente elétrica fosse para o outro lado, a força seria para baixo. Nada demais, não é isso? O indicador é o quê? Se aqui é a força e aqui é a velocidade. O campo magnético são os três vetores. Faz por eliminação, tá? Se tu decorar dois, o terceiro é o único vetor que sobrou. Tudo bem para vocês? É assim que eu fazia. Eu lembrava de dois, o terceiro eu fazia por eliminação. Ô galerinha, não adianta eu ficar pegando uma questão boba de fio e resolver para ti. Não adianta eu pegar dois fios um do lado do outro, colocar o I de um, o I do outro, o tamanho dos fios. O R, o que seria? Raio do que se eu tenho dois fios um do lado do outro? Raio de qual fio? Parabéns. Fio. O R, galera, é a distância entre os fios. Onde é que vem essa fórmula? Onde é que vem essa fórmula? Pegou o P do fio reto, substituiu na força eletromagnética. Foi assim. Aliás, substituiu no bio, né? Certo? Substituiu no bio. Por que eu circulei essas fórmulas e essas duas eu não circulei? Porque essas eu garanto que vão estar no vestibular. Essa eu não posso garantir, geralmente está. Essa eu não posso garantir porque é essa misturada com essa, mas geralmente está. Por que R não deu? Como? Por que R não deu? R porque veio da fórmula com R, né? A tua apostila não gostou do R e chamou de D. Eu gosto de chamar de R para o aluno enxergar que o amor entre essas duas fórmulas é que gerou esse filhotinho, beleza? O cara não achar que é uma fórmula nova. Assim, se o cara for botar cada letra nova uma fórmula nova, em vez das 50 e poucas fórmulas que a UFSC joga no formulário final, teria que ter 200, tá beleza? É por isso, para a gente ficar calmo e saber que algumas fórmulas vêm do isola numa com duas fórmulas. Não é possível que isso torne a coisa tão difícil, né, cara? Só tem um detalhe, galera. Se corrente elétrica gera campo e a natureza é tão simétrica, por que não pensar que campo magnético pode gerar o oposto? A galera começou a se perguntar, deve dar, tem que dar. Só que o pessoal não conseguia fazer. Até que um cara um pouco mais insistente, um cara que quebrou muito a cara, mas tentou mais e mais uma vez, esse cara conseguiu. Então Faraday foi um dos caras que mostrou o contrário do que o Oersted mostrou. Se corrente elétrica gera campo magnético, pode gerar? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. O contrário da experiência de Oersted. Cuidado! Sempre que tem carga elétrica em movimento, brota em volta dela campo magnético.
magnético. Agora, não é sempre que tem campo magnético que vai aparecer em volta dele corrente elétrica. Nós vamos ter que saber como mexer com o campo magnético para a corrente elétrica existir. Não é aquele lance do ímã e o fio de cobre? Claro, é o ímã e o fio de cobre que eu sempre falei. Só que para a gente poder entender isso com bastante qualidade, eu primeiro vou voltar àquela ideia do rio. Vamos voltar à ideia do rio. Como assim, professor? Sim, rio e bambolê. A pergunta é... Meu Deus. O que é isso? Zebel, que ela nos proteja. Fala. Ah, ó que legal. A colega trouxe uma informação bacana, ó. A fórmula do Bill ela colocou no último vestibular da UFSC que veio no formulário. Parabéns. Imagina, o cara tem a paciência às vezes de ir no formulário e já ir se preparando. Será que eu vou achar essa fórmula no formulário? Ou será que eu vou decorar ela ou aprender a deduzir? Muito boa a iniciativa, garota. Tô orgulhoso. Agora, olha só, pessoal. Para a gente entender essa história de campo magnético gerando corrente elétrica, eu primeiro tenho que definir com vocês o que é fluxo magnético. Fluxo magnético. Nós vamos representar pela letra grega φ. Tu já viu um campo magnético? Não. A maneira mais comum de ver campo magnético é pegar ferro em pó e jogar em volta do ímã. Tu vê o ferro em pó todo alinhadinho, parece que está todo arrepiado assim. É bem bonito de ver. Aquelas são as linhas de campo magnético. Mas na prática a gente não enxerga ela. A gente enxerga alguma coisa que se alinha com ela, né? Por isso eu não vou começar falando de fluxo magnético. Eu primeiro vou falar de fluxo d'água. Já vi esse água? Bem mais fácil de entender. Então a água vem dali e vai para lá. É o nosso rio, lembra? E essas moléculas de água só andam reto. Elas não turbilham. Não tem turbilhão de água. Não está girando aqui, não tem redemoinho. Rio perfeito, não tem uma pedra maldita no chão. Todo perfeito, lisinho o chão do rio. Assim é a água do rio. Escoamento perfeito, tudo bem? Existe esse rio? Não. Na prática não, mas um rio de campo magnético desse bem organizado existe. Inclusive tem um atravessando a gente agora, o campo magnético terrestre, ele varia muito, muito pouco. Então daria para dizer que é um rio quase com um fluxo perfeito. Bambolê, já brincou de bambolê? Oh, eu sou o rei do bambolê. Mentira, mentira, eu não consigo deixar ele nem na cintura, no braço eu consigo, na cintura já não dá mais. Não sei se eu vi o parafuso é bom, né? Eu perdi a malemolência do brasileiro, perdi. Agora olha só, o molejo, né? A malemolência fica ruim. Ô galerinha, peguei o bambolê e mergulhei o bambolê assim nesse rio, ó. E aí vai passar muito pouca água aqui por dentro do bambolê. Zero. Zero água. Nenhuma gota de água vai atravessar o interior do bambolê. Tu vê, né? Alguns tomaram um susto. Como assim, professor? Que absurdo. Que absurdo que não tem entendido a brincadeira. Mas vamos de novo. O que eu falava das moléculas de água? Andam em linha reta. Como é que uma molécula de água que anda em linha reta vai atravessar um bambolê assim? Só se ela fizesse zigue-zague por dentro do bambolê. Ela não vai fazer zigue-zague. O meu rio é perfeito. O meu rio é perfeito. A molécula que desviar pelo lado direito do bambolê vai passar pelo lado direito. A molécula que bater no bambolê e desviar pelo lado esquerdo vai passar pelo lado esquerdo. Nenhuma molécula vai fazer zigue-zague. Virtualmente zero fluxo de água pelo bambolê. Admites isso? É difícil admitir isso, né? Mesmo com a água que tu vê, tu imagina com o campo magnético. Porém, tu concorda que qualquer giradinha que eu dê no bambolê na direção da água, aí agora a água já consegue enxergar o furinho do bambolê para atravessar? E quando é que o fluxo de água pelo bambolê vai ser máximo? Claro, né? Vem, riozinho, vem e atravessa meu bambolê. É assim, né? Porque se eu deixar assim, ó, já passa menos. E se eu deixar assim, cara, pensa, como é que vai atravessar a água pelo bambolê se a água teria que fazer um zigue-zague para poder cruzar o bambolê? Por isso que eu digo que o fluxo é zero nessa posição. O rio agora mudou de... agora é para vocês o rio. Pode abrir a boca que a água vai entrar. Ah, entrou. Pronto. Agora é o seguinte. Bota teu bambolê para o fluxo ser máximo. Parabéns, garoto. Fluxo mínimo. Fluxo mínimo. Olha a garota lá. Parabéns, garota. Botou o bambolê paralelo ao fluxo, a corrente d'água. Tudo bem pra vocês? Sim. Parece idiota, cara, mas entender o bambolê com a água é a mesma coisa que entender fluxo magnético numa espira. Desliga o rio, vamos pegar o ímã em forma de ferradura, polo norte, polo sul,
linhas de campo magnético. Tens a tua espira, um pedaço de fio na mão, dependendo da posição da espira, passa mais campo magnético ou menos campo magnético. Agora vai ficar fácil. Fluxo magnético através de uma espira. Fluxo magnético através de uma espira. Depende da área da espira. Claro, quanto maior o bambolê, mais água passa por ele. Aceitável? Bambolezinho, pouca água. Bambolezão, muita água atravessando ele. Tudo bem? Depende do fluxo do rio. Mas o nosso não é rio, é campo magnético, é o P. Quanto maior o campo magnético, maior o fluxo. Mais campo magnético atravessa esse bambolê virtual. Tudo bem para vocês? Mas quando tu mexia o bambolê no rio, tu não estava nem mexendo na correnteza do rio, nem mexendo na área do bambolê. Estavas mexendo no ângulo que o bambolê fazia com o fluxo de água. Concorda comigo? Então tem que ter um ângulo ali. Ou vai ser seno, ou vai ser cosseno. E na verdade verdadeira, tanto faz. Só tens que ver como é que tu mede o ângulo. O que é natural quando a gente fala do rio e do bambolê? O aluno querer medir o ângulo do próprio bambolê com o fluxo d'água. Só que os físicos não gostaram dessa ideia. Eles pensaram, vamos imaginar, imagina que isso aqui é um bambolezinho. Vamos imaginar um vetor perpendicular ao bambolê. Esse vetor é que vai ser o vetor área. Ou seja, a área da tua carteira pode ser representada por um vetor. Para onde que a ponta poderia apontar esse vetor? Ou para cima, ou para baixo. Para baixo estaria representando a área de baixo. Se eu quero representar a área de cima através de um vetor, seria um vetorzinho apontando para cima. Professor, área é um vetor? Nunca me falaram isso. Pois é, no ensino médio a gente não fica fazendo vocês raciocinar sobre isso. Mas tu concorda que, por exemplo, esse caderno virado para lá e virado para lá, a área está em posições diferentes? Tu concorda que um vetor perpendicular ajuda a dizer para onde a área está virada? Por isso que na física a gente considera que a área é um vetor perpendicular ao plano da área. Beleza? É uma definição dos físicos. Os físicos gostam de chamar a área de vetor. Para onde aponta o vetor? Perpendicular à área. Tudo bem para vocês? Então, peraí. Se eu vou pegar uma espira, por exemplo, uma espira, e esse vetor representa a área, concordam que esse campo magnético, o fluxo é máximo? Todos enxergam? Esse aqui é o P, ó, vetor P e vetor área. Quando que o fluxo é máximo, então? Quando os vetores são para cosseno. Então é cosseno que eu vou usar. Porque quando o ângulo é zero, o cosseno de zero, 1. Concordam que se o campo magnético estivesse assim, o fluxo seria zero? Porque o fluxo não está driblando a espira para poder penetrar na espira. Qual é o ângulo entre o campo magnético e o vetor área? Cosseno de 90? Zero. Aí zero fluxo. Eu poderia usar seno se eu quisesse? Desde que o ângulo medido não fosse aquele ângulo que eu acabei de falar. Resumindo, esse ângulo é o ângulo entre campo magnético, esse fica fácil de enxergar, magnético e área. Porém, cuidem, quem é o vetor área? Perpendicular à área. Então, quando a minha espira está assim, ó, eu penso num vetor perpendicular a ela. Se a minha espira está assim, ó o vetor. Se a minha espira está assim, ó o vetor apontando para lá. Sempre perpendicular à área. Só estou falando isso para tu entender por que é cosseno. No vestibular, na maioria dos casos, o cara fornece o ângulo verdadeiro. Numa ou noutra questão, para avacalhar, ele fornece o ângulo com o plano da espira. Aí tu tens que fazer o complemento para fazer a formulazinha. A mesma coisa da forma do trabalho, lembra? Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do... É cosseno porque é o ângulo entre a força e o deslocamento. Se eu quiser um outro ângulo, vai ser seno, né? Então cuidado com essa história de decorar uma fórmula e não pensar sobre ela. A? Aqui é o A? Área. Como é que mede a área internacional? Metro quadrado, campo magnético. Alguém lembra da unidade? Tesla. Então qual é a unidade de fluxo magnético? Isso, metro quadrado vezes Tesla. Ou para ficar mais bonitinho, Tesla metro quadrado. Só isso mesmo. Tesla metro quadrado, unidade de fluxo magnético.
Agora tem um detalhe, pessoal. Olha a experiência que o pessoal estava tentando fazer para provar que campo magnético pode gerar corrente elétrica. Pegaram um ímã, polo norte e polo sul, e colocaram próximo de uma espira conectada a um amperímetro. Quer mais? Quer mais? Tudo bem. Vamos trocar o amperímetro por um, que é um amperímetro. Fodão, adorei, preciso. É isso mesmo. É, fodão. O amigo falou num linguajar muito claro. Não, é verdade, é verdade. Porra. Os astros estão desalinhados. Ô, galerinha, os caras ficaram chateados, sabe por quê? Porque quando o ímã estava parado, o galvanômetro indicava 0. Mas aí os caras foram insistindo e perceberam que se o ímã estivesse se aproximando, ou se afastando, ou rodopiando que nem um maluco ali dentro, aí o galvanômetro indicava a corrente elétrica. O mais curioso ainda, a corrente elétrica era uma na aproximação e era outra no afastamento. A corrente elétrica às vezes era positiva, às vezes era negativa. Então, peraí. Se parado não gera corrente elétrica e com movimento gera, eu posso conectar com a ideia de fluxo magnético. O que acontece com o fluxo magnético através dessa espira quando o ímã está parado? Ele aumenta, diminui ou é constante? Constante. O B do ímã é constante. A área da espira é constante, eu não estou mexendo no ângulo. Porém, quando eu aproximo o ímã, fluxo magnético aumenta, diminui ou permanece constante? Lá longe o ímã nem faz diferença. À medida que ele está mais próximo, o campo magnético fica mais intenso. E quando aumenta o fluxo magnético, aparece corrente. Deixei o ímã bem próximo, agora começa a afastar. O que acontece com o fluxo magnético? E na hora que o fluxo magnético diminui, aparece no galvanômetro uma corrente. Então eu pergunto a vocês, como é que se gera corrente elétrica com campo magnético? Fazendo o fluxo magnético variar. Só isso. Então cuidado, corrente elétrica gera campo magnético, mas para campo magnético ele tem que ser um fluxo variável. E quais são as 3 maneiras de variar o fluxo? Ou mexe na área, faz a espira ficar maior ou menor, que é chato, não é fácil, então é melhor fazer uma espira constante. Ou mexe no campo, faz o ímã ficar mais forte ou mais fraco, mexendo no ímã, por exemplo, o que não é simples. Ou mexe no ângulo, que é bem mais gostoso, bota um eixo aqui nesse ímã, faz o ímã começar a rodopiar que nem um esquizofrênico lá dentro e pronto. Por isso que quando o ímã estiver girando, uma hora a corrente é para um lado. Quando ele for terminar a volta dele, a corrente elétrica é para o... Por isso que toda a corrente elétrica do mundo é porque ela é feita com o ímã girando em volta de espiras. Corrente para um lado, corrente para o outro. Como? Para a gente poder transformar essa corrente alternada em corrente contínua, uma das saídas é usar um transistor, ou usar um LED, certo? Um diodo. Porque o diodo é uma válvula, lembra? Deixa a corrente ir, não deixa voltar, trava. Deixa ir, não deixa voltar, trava. É chamado também de retificador, certo? Então o retificador é o aparelho que transforma a corrente alternada em corrente contínua. Toda corrente contínua é alternada, só que com... Aí olha só, cara, na verdade, não é só porque assim, pensa bem, a corrente alternada ela é o gráfico de uma senoide. Se eu uso um diodo, eu, por exemplo, elimino a corrente para o lado negativo. Então ela ficaria assim, ó. Isso aí não é corrente contínua, mas é pulsante ainda. Para eu deixar ela bem contínua, eu tenho que agora travar uma fase um pouco diferente para ir deixando assim. E aí se eu fizer várias dessas ao mesmo tempo e somar todas elas, vai dar uma variação bem mínima na corrente elétrica. Então tu vê a corrente contínua vinda de retificador, ela não é uma linha reta perfeita, ela dá umas tremelicadinhas para cima e para baixo. Ela é uma série de senoides somadas. Olha como é delicado isso, matematicamente falando. É bem profunda essa ideia. Certo? Resumindo, corrente alternada, certo? Corrente contínua é para um lado só, mas ela pode ser pulsante, né? Isso é contínua. Isso é contínua. A alternada tem que ficar indo e voltando. E contínua constante. Aí sim ela é perfeitamente como uma pilha que está recarregadinha, né? Aí ela é perfeitamente constante e contínua. Legal. Pois é, tu vê que interessante.
Por que corrente elétrica gera campo magnético? Porque os elétrons metais se agitam. Pois é, mas essa quer dizer o seguinte, né? Por que quando um elétron está... Mas eu tô falando que o G não ser, mas não existe Cuidado, galera, ó. Vamos voltar. Corrente elétrica, sempre. Eu não botei restrição a isso. Aí eu falei, campo magnético pode gerar corrente elétrica. E acabei de mostrar como que ele gera. O fluxo magnético tem que variar. Agora então a frase vai ser, fluxo magnético variável gera corrente elétrica se houver um circuito ali. A pergunta é, e se não houver um circuito? Qual era o fomentador da corrente elétrica em um circuito elétrico? Não era DDP? Era uma diferença de potencial, né? Só na faculdade vocês vão ficar sabendo que fluxo magnético variável induz voltagem, induz DDP, mas ficaria muito profundo. Outra, eu não expliquei para vocês por que corrente elétrica gera campo magnético. Porque na verdade a gente não sabe o que acontece no elétron para ele ter um campo magnéticozinho, que a gente chama de spin, no final das contas, certo? Então tu vê, é uma coisa mais profunda. Eu não estou te explicando por que as coisas acontecem, estou te mostrando a relação matemática entre as grandezas importantes. Não te expliquei por que massa atrai massa. Te expliquei que a atração entre as massas depende da distância, depende das massas que se atraem e até tem a ver com o valor da constante gravitacional universal. Agora, até hoje os físicos se perguntam, que merda é essa? O que está acontecendo no átomo com um átomo atrai o outro, safadinho? Alguns falam que emite uma partícula, o gráfico, mas nunca ninguém detectou essa partícula. Então bacana, né? Aqui na física, na verdade verdadeira, nós não sabemos os porquês. Nós sabemos as relações matemáticas entre as grandezas que geram a situação. Por isso que alguns dizem que a física ela é relacional. Ela só relaciona uma coisa com a outra, ela não diz a origem. Nós estamos pesquisando ainda a origem. Que bonito isso, hein? Não é... Pô, eu só comecei a perceber isso quando um doutor, um PhD em física me falava. É importante vocês lembrarem que a gente não sabe por que massa atrai massa. Nós só sabemos que se atrai e sabemos calcular a atração. Agora, o que está acontecendo na massa para ela se atrair, nós não sabemos ainda. Esse lance do campo magnético poder gerar corrente elétrica é porque o elétron é carregado negativamente. Quando o polo negativo do ímã se aproxima do elétron, repele o elétron. Quando chega em positivo atrai. Cuidado, galerinha. Isto não é positivo em hipótese nenhuma. Norte não tem nada a ver com positivo. Nada. Se tu pega um elétron e deixa ele aqui parado, ele fica parado. Ele não vai ser nem atraído, nem Agora, eu pergunto para a galera que estava ligada desde o começo da aula, e se eu arremesso um elétron aqui para cima, para onde que esse elétron vai? Deixa eu ver de cabeça, eu não sei, eu tenho que fazer a regra. 10 segundos para vocês. Não depende de nada. Um elétron aqui para cima, quando é que ele vai? Elétron, velocidade para cima. Campo magnético vai do norte para o sul. Bem aqui é para lá o campo magnético. Se fosse uma partícula positiva, seria empurrado para dentro do quadro. Como é uma partícula negativa, vai ser empurrada para fora, para vocês. Então o elétron está subindo, quando atinge o campo magnético, ele faz essa curva. E se tivesse mais ímã para cá, ele ficaria rodopiando aqui, MCU, porque a velocidade é perpendicular ao campo. Beleza? Olha como é perigoso. A gente não pode deixar a força eletrostática, mais com mais repele, menos com menos repele, os opostos. Não podemos falar líquido vai para o magnetismo, norte com norte repele, sul com sul repele, norte com sul. Agora mais com norte. Esquece, cara. Aí é regra da mão direita. Só vai ter força se tiver velocidade, primeiro ponto. Só vai ter força se houver velocidade e a velocidade não for paralela. Porque se a velocidade é paralela, MRU. Beleza? Como é delicada a força eletrostática, tu vê? Porque justamente a gente começa a misturar o norte e sul com positivo e negativo, que são coisas totalmente distintas. Totalmente não. Internamente no átomo tem alguma relegação, né? Mas que nós ainda não dominamos. E aí, galera, e se o ímã fosse invertido? Muda porque o campo magnético aqui, ó, é assim, e o campo magnético aqui é assim, ó. Então, se eu botar o sul para cá, esse dedo vem para cá, ó. Aí o elétron vai ser empurrado para dentro do quadro. Certo? Então, essa pergunta eu já posso fazer na prova próxima. Porque tu tem que usar a regrinha da mão direita, né? Esse foi elétron.
Elétron para dentro, próton para vocês. Perfeito. Regra da mão direita de modificada. Arminha. Tuf, tuf. Força, não é para magoar, é força. Velocidade, sobrou quem? Campo magnético, faz a posiçãozinha, faz um contorcionismo clássico até encaixar a mão. Não viole essas posições. Se for partícula positiva, a força é aqui. Se for partícula negativa, a força é nas costas da mão, lembra? Só isso. Tens que treinar. O ideal é tu já fazer um pacotão com o Kiki junto. E nesse final de semana tu fazer umas da regra da mão direita também. Certo? Mas olha o filé. O filé é agora. Campo magnético sempre gera corrente elétrica, né? Não. Só quando for variável. Só quando fluxo magnético variar. Olha o que o Faraday escreveu. Ele botou aqui um voltímetro. Mediu a força elétrica e comparou com a variação do fluxo com o passar do... E ele percebeu que era igual. A gente chama de força eletromotriz induzida. A força eletromotriz induzida no voltímetro depende da variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Por exemplo, se eu botar o ímã para girar devagarzinho, muita ou pouca voltagem? Pouca. Aí eu começo a fazer o ímã girar mais rápido. Aumenta a voltagem. Peraí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Está me dizendo que se eu pegar fio, enrolar em volta de um ímã, botar as pontas do fio na língua e pegar o ímã e sacudir o ímã próximo desse fio enrolado, eu vou ter choque? Exatamente. Um ímã sacudindo em volta de um circuito elétrico induz nesse circuito elétrico corrente elétrica. Só isso. Força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo com o passar. Se o fluxo é constante, o final menos inicial dá zero, a voltagem é zero. Ou seja, corrente elétrica gera campo magnético. Campo magnético pode gerar corrente elétrica. Para que possa, o fluxo magnético deve ser variável. E se eu fizesse, em vez de uma volta, 2 voltas de fio? Aumenta o fluxo por 2. E se fosse N voltas, vezes N. Então primeiro a apostila mostrou a fórmula assim, depois ela colocou um N na frente. O N é só para considerar que são N voltas de fio. Tudo bem para vocês? E a última parte, a parte mais delicada. Essa é a lei de Faraday. A lei de Faraday. Esta lei de Faraday tem embutida nela um menos. O menos é a lei de Lenz. Parece absurdo, né? A fórmula toda é chamada de lei de Faraday. O menos da fórmula é chamado de lei de Lenz. Isso não é possível. Não é possível que um babaca ganhou fama porque botou um menos numa equação. Não, não, não. Vamos com calma, vamos entender direito isso aí. Uma fórmula bem explicada, ela também tem que acertar as direções das coisas, né? Não adianta eu ter uma fórmula matemática que eu calculo o valor da corrente dá 1000, só que dá 1000 pro lado errado. Dá sempre pro lado errado a minha corrente. Eu digo que é pra lá, a filha da mãe vai pro lado oposto. A fórmula tá meia boca ainda, não é? A galera não sabia explicar por que essa fórmula, quando a variação do fluxo era positiva, a DDP ia para um lado. Quando a variação do fluxo era negativa, a DDP ia para o outro. Eles não entendiam por que a fórmula não estava fechando o sinal. Ninguém conseguia explicar. Quem explicou foi o Lenz. Ou seja, foi o Lenz que mostrou para o mundo por que tem que aparecer um menuzinho ali. Cara, se tu entender a lei de Lenz nesse finalzinho, eu sou o cara mais feliz do mundo. Tem várias maneiras de interpretar ela. Eu vou tentar te mostrar da forma mais simples. Alguém lembra do princípio de Le Chatelier da química? Não, pois é, porque assim, tu vê como é importante a gente amarrar uma informação na outra, né? Que com uma decoreba a gente decora um monte de coisa. Eu lembro que na hora que eu olhei a lei de Lenz, eu pensei, pô, é o princípio de Le Chatelier, pelo amor de Deus, eu vou botar no mesmo arquivo. Foi assim que eu fiz. O princípio de Le Chatelier na química diz que quando a gente faz uma reação química, algumas são rever, então tem a velocidade de ida e a velocidade de volta.
Quando, por exemplo, a gente aumenta a concentração do reagente A, desloca para a direita, porque aí a velocidade para consumir esse cara tem que aumentar para voltar a ter equilíbrio. Lembra disso? Ou seja, tu tá favorecendo o lado esquerdo, aumentando a concentração, a natureza fala, bobão, vou favorecer o lado direito, jogando a velocidade para lá. Aí tu fala, não gostei, vou diminuir a concentração do reagente A. Tu desequilibra, a natureza fala, bobão, vamos equilibrar a brincadeira, vamos trazer a velocidade maior para o lado esquerdo. A natureza é equilibrada, digamos assim, né, cara? A natureza funciona do ponto de vista do equilíbrio das energias. Aliás, como fica poderoso resolver problemas de física pela lei da conservação de energia, né? Energia inicial igual a energia final. Cinética se transformou em potencial gravitacional. mv² sobre 2, mgh. Corta as massas, puf, matou a questão. Antes, na cinemática, dava vulcão para fazer a conta. Quando apareceu conservação de energia, problemas de queda livre, por exemplo, ficaram infinitamente mais fáceis de resolver. Olha só, galerinha. Pergunto a vocês. Aqui tem uma espira. Vou fazer essa parte mais grossa aqui, ó. Quer dizer que lá tá virado, tá penetrando no quadro e aqui tá saindo do quadro. Tudo bem para vocês? Para deixar isso bem claro, vou colocar um ímã aqui, ó. Tá vendo? Como é que é o campo magnético aqui na frente? Do norte para o... Depois ele faz uma curva, esse campo magnético, né? Mas bem na beiradinha ele aponta para lá. Tudo bem para vocês? O que acontece com o fluxo magnético quando eu aproximo o ímã? Aumenta. E aí vai aparecer o que na espira? Uma corrente elétrica. Só que corrente elétrica gera campo. A pergunta é, tu acha que o campo magnético gerado pela corrente elétrica induzida na espira vai aumentar ainda mais o fluxo magnético ou vai se opor a esse aumento? Vai se opor, que nem o princípio de Le Chatelier da química. Então, peraí. Para onde tem que ser a corrente elétrica na espira? Para cima ou para baixo para se opor a esse campo magnético crescente? Deixa eu ver. Para baixo, o campo magnético vai ajudar esse aqui. Pega no fio com a mão direita, dedão no sentido da corrente. Para baixo a espira está assim, tá, gente? Tudo bem para vocês que essa espira que eu desenhei assim em perspectiva, ela está assim? Tudo bem para vocês que o ímã está passando pela frente dessa perna aqui encostada no quadro e por trás dessa perna entre vocês? Essa era uma das visualizações espaciais que eu precisava para aula, por isso que eu comecei, por isso que eu apaguei essa parte aqui, porra. Para tu ver que a espira estava ali e aí tampou a parte de trás da espira. Tudo bem para vocês? Tu vê, cara, às vezes o problema não é a física, é a visualização espacial. Visualização espacial. Imagina um cara que não entende português escutando essa... Não é bom em português escutando essa aula, ele jamais compreenderia a dicção, né? Só o manezês, o cara que está acostumado com o manezês e que entende isso. Então olha só. Expira. Me ajuda, completa a minha expira aí. Faz esse mãozinho. Obrigado, querido. Olha lá. Ímã. Tudo bem para vocês? Sim. Beleza? Norte. Aqui é o N, norte. Vai lá, vai lá. O norte está aproximando. O campo magnético aponta para a esquerda, não é isso? Sim. Quanto mais eu aproximo, maior o fluxo. Mais maior de grande, é isso aí. Agora olha só. Expira. Vai ter corrente elétrica ou aqui ou para baixo. Nessa perna virada para vocês. Nessa perna virada para vocês. A corrente induzida tem que ser para baixo ou para cima para se opor ao campo que vem crescendo para lá? Para cima, porque quando eu pego nessa perna com o dedão para cima, os outros dedos na direção do indicador apontam no sentido... Aí eu vou diminuir o fluxo magnético, equilibrando, trazendo equilíbrio para a situação. Ou seja, fluxo aumentando. A corrente induzida é tal que faz o fluxo diminuir. Fluxo diminuindo. A corrente induzida vai ser tal que faz o fluxo. Quando eu pegar o ímã e começar a trazer ele para longe, o fluxo apontando para lá diminui, não é? Aí a corrente, não quero que diminua, quero que mantenha constante. A corrente vai para baixo. Por isso que se eu fico aproximando e afastando, a corrente fica indo para cima e para baixo. Por isso que é uma corrente alternativa. E como toda a corrente elétrica produzida no mundo vem de ímãs que ficam rodopiando em espiras, toda a corrente industrial produzida no mundo é do tipo alternada. Itaipu, como é que é? Tive Itaipu esse final de semana. Comentei com vocês? Não. Quem é que já foi em Itaipu? Cataratas.
Cara, combina com a família, são 1000 quilômetros, enche o carro lá, quando tirar a carteira, né? Se tiver ferro no volante, bota 4 amigos no carro, racha o combustível, fica num albergue e vai visitar Itaipu, vai visitar as cataratas, que é mágica. O que Itaipu faz? Pega a água da cachoeira, faz bater numa hélice, numa turbina, essa turbina está conectada a um ímã, o ímã fica girando loucamente, gerando corrente elétrica, certo? Simples assim, certo? Galerinha, por que o menos? Porque a força eletromotriz induzida se opõe à variação do fluxo aumentando, a corrente vai gerar campo que diminui. Fluxo diminuindo, a corrente vai gerar campo, é uma das maneiras. Sabe qual é a outra maneira? Pois não. O problema, sabe o que é? E se eu girar o ímã do outro lado? Esse que é o problema, tá? Pessoal, só para finalizar, tu lembra que um dia eu fiz um solenoide, botei a corrente para vocês e perguntei onde é que era o polo norte, onde é que era o polo sul? Tu pode pensar assim, ó, a corrente elétrica gerada vai gerar um ímã que vai se opor a esse ímã aqui. Se o ímã está se aproximando, o polo norte tem que estar aqui e o polo sul aqui, né? Porque norte com norte repele. Como é que eu faço o polo norte estar ali e o polo sul aqui? A corrente tem que ser para cima. Também dá de pensar nisso, no ímã que vai ser gerado lá. Mas a lei de Lenz é uma coisa que eu demoro às vezes 2 ou 3 aulas para colocar na cabeça da galera. Qual é a tua tarefa? Ler sobre a lei de Lenz. Cai a lei de Lenz na prova? Não cai volume 8, tá? É só volume que nem nós combinamos. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. O moto contínuo é uma busca que o ser humano tem tentado há muito tempo. Tem gente que não entende de física e acha que achou o moto contínuo, mas não existe, porque ele violaria a conservação de energia. A parte da energia gerada pelo gerador ia ser perdida por efeito Joule antes de chegar no motor. E parte da energia do motor antes de chegar no gerador vai ser perdida por efeito Joule. Depois de um tempo o sistema para. Certo? Parabéns pela sua ideia, garoto.